Boa tarde a todos, estamos dando início a mais um fechamento do mercado. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto. Boa tarde, André Moraes. Boa tarde. Hoje um dia de bolsa muito pessimista no início do dia, o índice futuro caiu a mais de 1%, nossa bolsa abriu caindo perto disso. O mercado se recuperou, mas quem deu show hoje foi o tal do DI, né? Que é o juro futuro. Para quem tem NTNB com vencimento mais longo, 19, 30, 50, 35, provavelmente amanhã vai ver cota negativa, né? O índice, os DI subindo perto de 4%. E, bom, isso aí a gente vai comentar aqui, né? Que, na verdade, é uma surpresa a intensidade. Mas, mais uma vez, o dólar subiu, né? Chegou a estar subindo mais de 2%. Acabou dando uma voltada aí. Mas o que acontece, Celson? Por que o DI e o dólar estão tão... A gente vai ter que falar de política, né? Aí não tem como, né? Acho que foram, como citaram até alguns jornais aí, derrotas acachapantes, essas foram as manchetes, desde ontem no final do dia até hoje de manhã. Você teve, primeiro, né, no primeiro momento, o Mercadante falando ontem, estava até na capa do Globo, que o governo, né, o PT, fazia meia-culpa, dizendo que errou em diversos momentos, e que elogiando o PSDB, dizendo que ele acertou, que veio com medidas interessantes, controle da inflação e o plano real. Esse foi o primeiro ponto, tipo, o PT jogando a toalha. Aí, na mesma noite, PDT e PTB saindo da base aliada, isso somam 44 parlamentares. É um número relevante, até porque o PDT tem o ministro do Trabalho como base aí do governo. Além disso, o governo perdeu, né, a PEC, foi votada ontem a PEC que aumenta o salário dos servidores públicos, que a Dilma havia vetado. Essa foi outra derrota. E hoje de manhã, na divulgação do Datafolha, né, a pesquisa aí com a popularidade ou impopularidade do governo Dilma atingindo o mínimo ali, 8%, saindo de 10% do Datafolha, e quem rejeita, né, quem acha que é ruim e péssimo, 71%. Nunca na história desse país teve desde a época de democracia, um governante com isso. E aí dólar disparou, DI disparou, bolsa abriu em baixa, depois até que a bolsa pessoal começaram a discutir isso. Pô, se tiver um impeachment, se tiver uma renúncia, é bom para a bolsa. Entrou essa discussão que não dá para saber, né, direito. É engraçado, né, Celso? Eu me lembro do tempo em que a gente perdia tempo para ficar analisando, no seu caso, fundamento de empresa, gestão de empresa, futuro da empresa. Política. E eu, olhando o gráfico, se tinha pivô de alto ou de baixo, né? Agora, boa parte do nosso tempo a gente está falando de política. Falar de política é bom para político, né? Mas para quem está no mercado de ações, você perde o foco no que é o principal, né? Então, é bom tomar uma cervejinha e falar de política, né? Exato. Aí, mas você tá na sua casa ou no bar e tal, de forma informal, fala o que dá na cabeça. Agora, quando a gente perde mais tempo tentando explicar por que subiu ou caiu o mercado e o foco não são as empresas que compõem esse mercado, né, que a gente entende que tem alguma coisa errada. Isso. E tem mesmo, né? Não é a política que está errado, enfim, eu até acredito que tem um monte de erros, mas é muito mais a insegurança que isso traz para o investidor. Porque o investidor topa, por exemplo, ir para mercados que são complicados, mercados que não são investment grade e tudo mais, porque ele sabe o risco, ele tem segurança, ele sabe qual é o risco, ele sabe qual jogo vai ser jogado, né? Quando você está no mercado onde cada hora a coisa muda e tem muita insegurança, muita mudança à vista, pode acontecer, isso gera uma insegurança no investidor e ele não pensa duas vezes. O investidor ficou inseguro, ele vai embora, né? Então ele compra dólar, o dólar sobe, tira o dinheiro daqui e vai investir no mercado que ele se sinta mais seguro, né? Então, é um momento ruim para o mercado justamente por conta disso. A gente espera que isso acabe logo e que logo a gente volte a falar de empresas. Aliás, vamos falar da Petrobras. Solta o balanço hoje à tarde, 6h30, né? Isso, 6h30. Eu acredito, né? Fui convidado para comentá-lo na conta corrente hoje às 9 horas. Vamos ver se vai dar tempo. Normalmente dá, mas é uma correria danada. Então, você vai estar lá no conta corrente 9 horas? 9 horas, isso. Legal, hoje é com a Juliana, apresentadora no lugar do Doni, e o Sami também, que é o professor lá da FGV. Vamos vendo. Eu gosto bastante do Sami para falar, principalmente sobre finanças pessoais, acho ele bom. Aliás, eu gosto de todo mundo que fala sobre esse assunto, né? A gente, infelizmente, não teve, ou pelo menos a minha geração, não teve nunca nem na escola, nem na faculdade, aula sobre isso. Eu me vi saindo da faculdade
ganhei meu primeiro salário, sobrou dinheiro, eu não sabia o que fazer com o dinheiro, né? Então, é muito bom sempre falar sobre isso. Então, Petrobras balançou hoje 6,5, né? Quem teve um balanço hoje pela manhã foi a Uzi Minas, né? Sim, Você bem gostou? pior do que eu imaginava, né? Ali que o mercado projetava a nossa área de análise mesmo, né? Cenário segue altamente desafiador, principalmente tem uma parte dela que é minério para baixo, vendas de aços ruins, ela mesma fala de volumes em queda, preços também, e o dela é venda de chapa, né? Lembrando que ela desligou um alto forno em Ipatinga, Minas Gerais, e um alto forno em Cubatão. O cenário deve seguir desafiador, mas a volta estava caindo, subindo, eu falei, o problema é que para essa Uzi Minas, e aparentemente a última vez que eu olhei estava caindo o ativo. Não, hoje ela teve um dia negativo, né? Mas ela vem de uma puxada interessante, né? Se puder colocar no gráfico aqui, Sim. Ela nas últimas 2 semanas, né? Ela tinha recuperado, aí chegou hoje, ontem, né, na máxima do dia, a recuperar 21% da queda. Muita gente se assusta com isso, achando que a tendência mudou e agora não vai ter nunca mais oportunidade de comprar, né? Mas é só uma recuperação aí de toda essa queda que ela viveu aí, né? Então ela desceu aí quase 50% do preço. E recuperou parte do que perdeu, né? E já está olhando de novo para baixo. Mas você tem razão, no início do dia ela amanheceu negativa, aliás, o setor amanheceu negativo, todo ele puxou para cima e depois foi perdendo força ao longo do dia, está fechando aí embaixo. A gente fez até uma aposta em CSNA 3 lá na nossa sala de formação de investidores, o mercado em alta ainda, a gente pensou numa venda aqui no rompimento desses 4,30 para uma operação day trade, né? E a gente percebe que o setor hoje perdeu força, né? A Vale não. Eu sei que é outro setor, que não tem, mas tem um movimento muito parecido. A Vale que se manteve forte durante todo o dia, né? Acho que foi um pouco melhor a visão em relação a preço do minério hoje, mas eu não vejo motivo fogo de palha, né? Eu acho que Agora, a Vale, que é uma das maiores empresas do Brasil, tem um gráfico parecendo com um gráfico de mico esses últimos dias, né? Porque quedas enormes, aí depois gap de alta e tal, né? Fica uma coisa altamente complicada. Que ela tem, né? E nem parece que tem a liquidez que ela tem, nem parece que é uma das maiores empresas do setor do mundo, né? Mas é muita incerteza, é isso que a gente China agora vai fazer, não vai injetar dinheiro na economia, não vai. Então, quer dizer, fica sempre aquela incerteza. Um dia sobe, o minério sobe, ajuda a puxar, outro dia bate, é impressionante isso. Celson, vamos falar da Prumo, porque hoje de cada 10 perguntas, umas 5 são da Prumo. E que saiu uma informação mais cedo do EIC de uma venda, 200 milhões de reais, tudo isso. A gente nem olha, assim, nem cobre o ativo, né? Sendo assim, bem sincero, a gente parou de cobrir devido à falta de liquidez mesmo no ativo. Difícil dizer, né? Você teve um evento aí que fez o ativo subir 9% agora, 9 e pouco, um pouco mais cedo. Ele vendendo, avaliando 200 milhões de reais, vendendo uma parte, 20%, se eu não me engano, da parte logística. Mas a gente segue ali, eu não sei, é difícil, né? Ainda mais com um ativo com baixa liquidez negociando a centavos, né? Ela entra em penny stock e nesse cenário tudo muito complicado. Muito complicado. E aí você falou da questão do fundamento, que é difícil que vocês não cobrem. Eu vou falar de gráfico. Eu não consigo, porque a análise técnica não é a arte de prever o futuro, é a arte de gerenciar risco. Quando você pega essas ações muito baratas, que custam, por exemplo, no caso dela, neste momento, 84 centavos, qualquer 5, 6 centavos que você coloca de stop já é 10% de risco, né? No caso da Prumo, como subiu bastante aí na última semana, o risco, né, o ponto de onde a gente pretende comprar ou poderia comprar para o fundo anterior, que é geralmente onde coloca o stop, você fica com 30% de risco. Então é muito difícil gerenciar risco nesse tipo de ativo. Não é porque a empresa é ruim, eu não estou julgando esse mérito, nem porque vale... É porque realmente não tem como você cuidar bem do seu dinheiro operando esses ativos mais baratos. Então, eu não preciso nem mostrar o gráfico para te falar que, olha, pelas estratégias que eu conheço da análise técnica, esse tipo de papel é melhor nem olhar pelo gráfico, tá? Se você acha que tem um bom fundamento, ou se você acha que tem uma empresa que pode se reerguer, enfim, já valeu R$10 no passado, ótimo, né? Mas por análise técnica, por análise de gráfico, não dá para pensar em entrada justamente porque o risco é muito grande para pagar para ver aqui numa operação como essa. Ela avaliou, eu estou olhando melhor aqui agora, ela avaliou, né, a venda ali 20% do terminal de petróleo em Açu por 200 milhões de dólares. Isso, fazendo uma conta simples, valeria $1 bilhão. E aí é 50% do que vinha negociando o valor de mercado da Prumo, tem dívida, mas mesmo assim até o ativo poderia andar.
Mas o que vai ser feito daqui para frente? Será que vai precisar de um aumento de capital? Então o cenário ainda segue desafiador para a companhia. E foi o que o André falou, né? Tem muitos eventos e negociando a centavos, né? Qualquer dia acaba dando um susto aí. E pode te estopar, ou mesmo você entra agora, não é mais aquilo, volta atrás. Sei lá, tem um evento no meio do caminho, é complicado mesmo. Legal. O Luizinho estava, aliás, o G Costa, o Luizinho perguntou da Vale, a gente já falou um pouco da Vale, o G Costa perguntou de SUSB 5. Sim. Se está numa hora de uma compra. A gente segue gostando do ativo, já não para de subir, essa é a verdade, principalmente puxado pelo dólar, né? Foi o ativo que a gente preferiu colocar na carteira, na área de análise, porque é um ativo que tem total correlação com o dólar, né? Não reclamava, o ativo não anda. Pô, o dólar voltou, o dólar disparou, o ativo foi embora. A gente segue recomendando, mas muito mais numa posição de carrego, que tem que estar atento se sair alguma notícia negativa para retirar ele da carteira. Mas, por enquanto, a gente reitera o call em fundamentos, sim. Por gráfico, pessoal, como a gente fala sempre na questão de gerenciamento de risco, a perna já está grande demais. Então, continua, a gente vai estar sempre olhando para que no primeiro vez que corrigir, a gente pense numa nova entrada. Mas está difícil de entrar, se vocês puderem até mostrar aqui, né? Então, no estudo de domingo passado, né, eu observei que ela estava bem próxima aqui de romper esse topo. A gente até pensei em dar call de SUSB também, antes do rompimento de topo, mas a fibra estava mais bonita porque tinha um stopzinho mais perto, aqui a média estava mais perto. A gente acabou dando de fibra, que também está subindo, aliás, todo o setor subindo com essa alta do dólar, né? Eu nem sei se qual que subiu mais, mas de qualquer forma agora já se distanciou da média, né? Já está aí a 4% da média móvel, desculpa, 13% da média móvel, ou seja, fica difícil de gerenciar risco. É claro que a gente até imagina que vai continuar subindo, porque continua bonito o papel, só que apostar nisso nesse momento não é muito interessante. Então o ideal seria um pouco de correção, quem sabe encontrando suporte nessa região que um dia já foi resistência, para a gente pensar numa outra entrada mais cuidadosa. Agora, sem sombra de dúvida, se o mercado continuar, se o dólar continuar puxando desse jeito, esse é só o início do movimento, vai continuar subindo. O que a gente espera é que a gente tenha uma chance aí de entrar com menos risco aí na operação, né? Do jeito que tá, o papai não para de subir. A pessoa está perguntando, Ravengar perguntou se a Moody's é fit, né? Alguma previsão sobre data de relatórios ou é sempre uma surpresa? Não, o que eu ouvi, né, antes de vir para cá, é que a Moody's anunciaria o rating do Brasil entre hoje e amanhã. Foi o que eu ouvi antes de vir para cá. E todo mundo sabe, ela vai rebaixar o Brasil, mas mantém como um grau de investimento. Então, da Fitch não tem nada. A Moody's já tem 2 semanas que já esteve no Brasil. O que eu ouvi, isso foi, antes de vir, rumores, você já ouviu alguma coisa assim? Eu falei, não, acho que vai divulgar entre hoje e amanhã. Isso que a gente ouviu. Fica aí a informação em relação a isso que perguntaram, né? Quem sabe essa alta do DI aí já não começa a ficar explicada. Bom, tem pergunta também, o George perguntou de CROT 3. Sim, um ativo que tem... A gente até por fundamento gosta com uma exposição pequena, né? Não dá para ter muito grande porque o governo vive interferindo, né? A própria Anima, né, anunciou que precisava captar dinheiro porque o governo vem atrasando o pagamento do FIES, né? É a maneira de dar uma pedalada, né? Atrasa o pagamento, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FIES, tudo. É uma maneira de ir empurrando com a barriga. Então, dá para ter uma exposição por um fundamento ainda barato, atrativo, mas não dá para ter muito. E isso é com visão sempre no longo prazo, no médio e longo prazo. No curto prazo, o gráfico dela não está bonito não, né? Se vocês puderem mostrar o gráfico aqui, ela perdeu aqui um ponto de suporte, acho que pode vir mais correção depois disso. Aliás, isso acontece com todo o setor, né? Interferência. Exatamente. Então, no curto prazo, é interessante esperar, né? Tem que tomar cuidado aí com o setor. Agora, numa situação como a gente vive hoje, mercado em queda, um monte de setores caindo, são raras as ações que não têm essa condição, né? E é natural que tenha. Agora, uma visão que eu aprendi a ter quando eu resolvi que também iria investir no longo prazo, né? É aquela coisa de quando você é sócio de um ativo e o preço cai, ou seja, você não está especulando, você realmente acredita na empresa, isso te dá a oportunidade de, da próxima vez que você for comprar a ação, você comprar por um preço mais barato, e, portanto, comprar mais e acumular mais papel. Então, se acredita no setor, se acredita na empresa, nada mais se o preço cai, nada mais do que a oportunidade de você acumular mais patrimônio, né? Enfim, tem gente perguntando dos bancos aí, principalmente de Itaú, Celso. A gente segue gostando, né?
É aquilo que a gente falou, né? Quando você gosta de um ativo, olhando para o fundamento, tá, gente? Quando você gosta de um ativo e você tem um pouco de receio que pode estar, até olhando pela análise técnica, num cenário, uma tendência de baixa, falaria, olha, vou comprando aos poucos esse ativo, quero montar uma posição. Você monta um pouquinho, o que fazem os grandes fundos, né? Eles olham, olha, quero ter da minha carteira 30% em Itaú. Até a gente prefere Itaúsa no atual cenário. Mas em Itaú, ele vai comprando todo dia um pouquinho. Ah, tá caindo, ok. Aí tá comprando. Tá subindo, de repente ele acelera a compra, que vai dizer, pô, posso perder a oportunidade, tem que comprar. Então ele vai comprando todo dia um pouquinho. Então você monta uma estratégia, né, de ir comprando aos pouquinhos. Esse é o lado que a gente olha fundamento, obviamente, né? Olhando a longo prazo, eu diria que é um dos ativos mais baratos aí em bolsa, até respondendo ao Roberto, que ele falou que por que o Itaú tem valor de mercado bem maior do que o Bradesco? Simples, ele entrega um lucro muito maior do que o Bradesco. Melhor, cara. Tudo. Tudo tá linkado a isso. Ah, você olha preço sobre o lucro, sim. O preço sobre o lucro dos dois está muito próximo. Mas como o lucro do Itaú é muito maior do que o do Bradesco, um entrega 4.800, outro 6.200 por trimestre, consequentemente ele tem que ter um valor de mercado bem maior. Não. Mas Itaú teria, mas preferimos Itaúsa no atual momento, que Itaúsa é, né, 96,5% do valor de mercado dela vem do Itaú, é uma holding que controla o Itaú. Fora isso, ela tem uma participação pequena na Duratex, que representa 3,5%, 3%. O restante é Queiroz e Itautec. O desconto subiu para 20% e a média na casa de 17%. Então, tende a fechar isso, está pagando um dividend yield na casa ali, projetado de 5% no ano, enquanto o Itaú 4,20%, por isso que a gente mudou nas carteiras. Atualmente, a gente prefere Itaúsa. Legal. Agora, graficamente, eu queria dar uma passada. Aliás, o pessoal deve estar já se enchendo de eu falar sobre isso, porque a situação não muda, apesar de cair, não cai com tanta força. Então, lá, ó, tá lá o gráfico de BBDC, continua em consolidação, num ponto de suporte, principalmente abaixo dessa região aqui de 25,40, 25,50. A gente vai ter chance de comprar isso aqui, quem pensa no longo prazo, de comprar isso muito provavelmente com desconto, e quem gosta do trade até de fazer uma venda. Mesma coisa acontece com o YouTube 4, né? Então vamos tirar também o zoom aqui, nem tanto, né? Então o YouTube 4 também bem perto da região de suporte, 28,30, perdendo essa região, a gente começa a pensar aí numa queda mais forte, né? Por enquanto, as duas num ponto de suporte, assim como também BBAS3, também. Essa aqui ainda está um pouco mais longe desse ponto de suporte, ainda tem algo mais a cair antes da gente falar claramente numa tendência de baixa, né? Tem mais algo aí? Né, pessoal, tinha falado aqui, o Rafael Etzel perguntando se a Dilma caindo, né, o mercado volta a subir. Exemplo, desconfio que isso daria uma moral ao país perante os gringos de que o país é sério. É difícil, tem que ver como é que é a forma disso e tudo mais. Eu acho só hoje, assim, o que aconteceu ontem, hoje de manhã, olha o que eu vou falar aqui, abre hipótese que eu achava que a probabilidade era 0. Hoje tem uma probabilidade a partir do que aconteceu ontem e hoje, dela renunciar. Você acha? Achei porque foi muita pressão, muita coisa aconteceu. Eu não sei se eles vão mudar, quem já assistiu, eu já assisti o programa de hoje do PT. E é meio contrassenso o que eles fizeram ontem. Ontem, o Mercadante falou elogiando o PSDB. E hoje eles reclamam do PSDB e falam de crítica política, absurdo essa crise política, tal, a gente quer união, tal. E o Temer ontem foi quem foi o presidente do país. Não, precisamos de uma pessoa para unificar o país. Não é o presidente? Ou ele não? Precisamos de uma pessoa, não é ela mais. Então, assim, ficou uma situação muito delicada para ela, né? Mas, para mim, era 0 chance dela renunciar. E lembrando, o Collor teve impeachment, mas ele renunciou antes, para não ficar inelegível e tudo mais. Acabou ficando, né? Um tempo depois. Então, assim, só uma discussão. Baixa probabilidade ainda, mas me chamou a atenção de pressão governamental, tudo mais. O pessoal falou, ó, ou você sai ou a gente vai dar andamento nisso. Falando que as contas já foram votadas de 3 governos ontem à noite do TCU e hoje à noite, a madrugada, é votado no da Dilma. Então, para ver se aprova ou não. É mais uma discussão, é o mercado. Sobre o mercado, impactos disso, acho que o meu momento pode cair, mas depois andar. Hoje parecia um pouco isso, né? O mercado estava meio estranho, DIs, não sei, estava um pouquinho estranho o mercado, de que parecia que estava torcendo para isso. Mas eu acho que até o dólar acalmaria, na minha concepção. Mas também já ouvi de tudo. Ouvi que o Serra quer ser ministro da Fazenda. Do Temer, né? Do Temer, do PMDB. Eu diria que seria muito ruim. Tem que manter o Levi. Mas, gente, a gente vai estar falando aqui de suposições, a gente vai ficar aqui horas falando e não vai chegar
a lugar nenhum. Difícil dizer. O que precisa acontecer mesmo é que isso acabe logo e o Isso, foco resolva. de todo mundo precisa ser qualidade da empresa. É isso aí. Falar sobre isso aqui toda hora Não, exatamente não. E também não é bom para o país, né? Não é bom para a economia, não é bom para nada. Não anda nada, né? tá tudo parado, gente. Fica a oposição votando coisas contrárias, como a PEC ontem, para Dilma vetar. Então fica um negócio, vamos pensar, né? Óbvio que seria melhor que tudo estivesse andando. Infelizmente a gente está discutindo isso. A gente marcou aqui, o Guto perguntou de LPL4. Vamos falar aqui que foi, acho que a primeira pergunta que fizeram. LPL4, Eletropolo, a gente não recomenda nenhum ativo de distribuição de energia, só Equatorial, se tivesse que ter, mas prefere não ter nenhum. Tá? E a gente prefere ficar de fora, acho que tem muita interferência governamental, volume de energia caindo, que é normal, principalmente na Eletropolo, que é focada aqui no estado de São Paulo, e você tem as indústrias aí produzindo cada vez menos e risco considerável novamente de voltar a ter racionamento de energia no ano que vem. Você acha? Eu acho que a crise hídrica, tudo isso. Por um lado, o governo está feliz porque o país não cresce. Pois é, porque é isso que eu estou falando. Assim, mas para o ano que vem também, eu não sei se tem um crescimento aí tão expressivo. E eu acho que isso que pode salvar, de certa forma. Sim. A gente não vive uma crise energética hoje, muito provavelmente porque... Está crescendo no TIM. Exatamente. Né? Quer dizer, tem que contar com isso para não apagar a luz, é fogo. Né? Pois é. Bom, eu queria falar um pouco de Natura. Eu me perdi aqui quem que fez a pergunta. A gente deu um call de Natura, ela não andou muito nos primeiros dias, aliás, hoje até voltando um pouco, mas está abaixo do nosso ponto, né? Eu sei que a gente já deu a operação, né? Mas ainda tem que romper esse ponto aqui de 23,80, tá? Para ficar mais fácil de enxergar esse alvo final que a gente quer para ela de 21,09, tá? Então, por enquanto, caindo, mas com medo de cair, né? Não vou acabar cai, volta, cai, volta. Para o varejo nada continua, tudo continua muito complicado, né? Esse impacto todo aí na economia cai em cima do varejo, né? Com certeza, com certeza. Não entendi aqui, teve uma pergunta, mas da Natura acho que não teria, tudo bem, protege um pouco, mas o pessoal vai continuar comprando creme, tudo isso. Eu acho que a situação está bem complicada do país, ninguém quer comprar nada. Você consome o básico e olha lá, o cenário... eu tô vendo queda de diesel e gasolina, consumo no resultados de Ipiranga, resultado de Petrobras hoje, por exemplo. E, gente, para ir para o resultado de Petrobras, Petro, como é que eu vou para o resultado? Muita gente agora aqui perguntando. Né? A gente já vinha falando disso. Tá vendido tudo mais. Ir hoje, eu vi até aqui o Santander na Infomoney falando para ir vendido. Eu acho que vai vir abaixo tá, o resultado. A pergunta é, o quanto disso já está precificado no ativo? E aí não é fundamento, não sei se o técnico consegue ver. Se quer uma ideia legal mesmo, né, cara? Encerra a operação e vai sossegado, você vai dormir tranquilo, não tem que depender da sorte. Acho que é muito mais interessante. Você se apoiar no resultado de balanço pro dia seguinte, é completamente depender da sorte, né? Óbvio. A não ser que você já tenha o balanço na mão, né? Mas isso é crime, então não faz sentido você apostar nisso, né? Se você está querendo montar uma posição de médio e longo prazo, aí você estuda o balanço, no outro dia toma a decisão sossegado, paga 1, 2% a mais ou 1, 2% a menos, mas você pelo menos já vai com informação. Então o melhor é vender agora e ter uma noite tranquila e não ter que ficar preocupado com como é que vai abrir o ativo amanhã. E lembrando que no último resultado, na segunda-feira, ele abriu em alta, chegou a subir, bater 14,80 e aí tinha que olhar o número certinho, né? Não é só olhar o resultado operacional, o EBITDA. O EBITDA deu 21.200. Tinha que ver o recorrente. E aí tinha quase 2 bilhões de não recorrentes, que a empresa não abriu, jogou um número ali, ela multiplicou o EBITDA do trimestre por 4, analisou, a dívida não analisou. Ela fez uma maracutaiazinha ali, uma mágicazinha para... Eu já vou encerrar a produção, meu Deus do céu. Aliás, continua aqui a campanha aqui. Tem 485 pessoas aqui conectadas. Mandar e-mails aqui, pedir pra gente ou começar antes ou acabar depois. Começar antes de preferência aí. Então temos que encerrar, é isso? Acabou? Infelizmente, então, a gente vai ter que encerrar. A partir das 21 horas, espero, né, pelo menos estou convidado, se sair o resultado da Petrobras hoje no conta corrente. Beleza, então amanhã, vamos voltar amanhã então? Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta aí para fazer mais um fechamento de mercado. Falar de CETIP e Petrobras, as duas com resultado hoje à noite. Um abraço. Abraço, gente.